Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridas ouvintes, sintonizados aqui em mais uma edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Esotérica FM, com imagens aqui pelo nosso canal da Ustream e também agradecendo a grande audiência daqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube e na página da Loja Esotérica Virtual, esta maravilhosa página que está no ar sobre nossa coordenação. Ela é maravilhosa não porque ela está sobre a minha coordenação, mas porque tem um conteúdo valiosíssimo. Ouvinte, se você ainda não conhece, visite hoje mesmo www.levir.com.br. Vocês vão encontrar lá muitas e muitas palestras, muitos e muitos áudios e vídeos, muitos textos, o glossário teosófico inteirinho lá para vocês pesquisarem muitas informações sobre teosofia, sobre esoterismo, sobre ocultismo, temas idênticos aqui aos que nós trabalhamos no nosso programa Lux Esotérica. Vocês vão encontrar lá na Levir. E, caros ouvintes, vamos dar prosseguimento no dia de hoje aos nossos estudos aqui sobre a temática da sabedoria de Helena Petrovna Blavatsky, esta que é realmente a grande fundadora do movimento teosófico, da sociedade teosófica e, por que não dizer, também da nova era, a era de Aquário, que está aí, ouvintes, com toda a força. Cada vez mais nós vemos mais publicações, coisas realmente muito, muito interessantes que estão aí disponíveis no mundo para aqueles que querem realmente estudar. E no dia de hoje, ouvintes, nós vamos abordar um tema aqui realmente muito interessante, realmente trazendo um retrospecto para aqueles que querem estudar e, na verdade, também praticar, ouvintes, aí as temáticas que nós abordamos aqui no programa Lux Esotérica. Vamos falar hoje sobre a escola esotérica de Madame Petrovna Blavatsky, ela que realmente trouxe todo esse conhecimento, mas também estabeleceu um caminho prático para aqueles que realmente querem trilhar a senda da espiritualidade que no passado foi trilhada pelos grandes seres que hoje nós chamamos de mestres. Esse caminho existe, ouvintes, e ele sempre foi conhecido no Oriente, mas o fato é que os ocidentais, a nossa cultura judaico-cristã, praticamente perdeu conexão consciente com esse caminho. E a teosofia está aí, ouvintes, para relembrar a todos aqueles que estão buscando que existe um caminho de autorrealização, um caminho de progresso espiritual e por meio do ocultismo, por meio da teosofia, se transformando, se autoconhecendo e principalmente servindo, ouvintes, nós podemos realmente nos aproximar daqueles que já conseguiram, ouvintes, que já obtiveram, e por isso eles são chamados de mestres ou adeptos. Adepto, que quer dizer aquele que obteve. E o que esses seres obtiveram, ouvintes? A sabedoria que tanto nós procuramos. E vocês estão vendo aí, pelo menos quem está me acompanhando pelo canal da Ustream ao vivo, você também que está vendo o nosso canal do YouTube ou aí na página da Levir, nós temos aí a obra completa de Madame Blavatsky, os seus 15 volumes, ouvintes, sendo um só de índice, cerca de 500 a 600 páginas cada um desses livros. É realmente monumental o que essa mulher realmente escreveu. E um desses volumes, né,
dos escritos coletados, né, os Collected Writings de Helena Petrovna Blavatsky. Os seus escritos coligidos têm o seu 12º volume, um volume totalmente dedicado às instruções da chamada seção esotérica de teosofia, que visava atender aqueles que, sendo membros da Sociedade Teosófica, desejavam realmente trilhar esse caminho tão profundo que é o verdadeiro caminho prático do ocultismo. E Blavatsky escreveu muitas e muitas obras, todas elas estão nesses escritos coletados que nós acabamos de mostrar aí para vocês, como é larga, como é grande, ouvintes, essa obra realmente extraordinária de Madame Blavatsky. Mas o tópico de Blavatsky que nós vamos tratar hoje não é da doutrina secreta, não é de Isis sem véu, mas sim está lá no 12º volume dos seus escritos coletados. Então não é mais um material reservado, não é mais um material ao qual originalmente se pedia total sigilo, pois era um material secreto. Passados mais de 100 anos da publicação dessas obras, hoje elas já são praticamente de domínio público. E Madame Blavatsky, dentro da sua participação na Sociedade Teosófica, desejou, então, por ordem de seu mestre, fundar dentro da Sociedade Teosófica uma escola para aqueles que quisessem realmente praticar o ocultismo e não mais apenas estudá-lo de uma forma teórica. E isso tem a sua explicação, ouvintes, porque realmente há uma grande diferença entre simplesmente estudar e vivenciar os ensinamentos. E aqui no Brasil, um grupo de teósofos, há algum tempo atrás, publicou justamente um material muito, muito interessante, né? Estou tentando aqui localizar o ano da edição desse material, mas vou ficar devendo isso para vocês. Com certeza na década de 80 do século passado, já vai aí uns belos 30 anos que foi editado aqui no Brasil, tendo como editor o João Batista Brito Pinto, que era presidente da Sociedade Teosófica, e com o editor executivo de Alberto Brum de Souza, Alcir Anísio Ferreira, Celso Batalha e Silvio do Prado Frigo, editaram o chamado Círculo Blavatsky, com materiais ainda não traduzidos para o português da nossa querida Helena Blavatsky, que é o foco aqui dos nossos estudos nessa sequência de programas que nós estamos fazendo, ouvintes. E o fato é que Blavatsky, né, criou essa escola que tem os seus graus e que coloca os indivíduos diretamente em contato com as instruções e com as energias dos mestres de sabedoria. Isso é importante nós sabermos, porque muitas pessoas procuram realmente um caminho válido para alcançar esse contato, e muitos realmente passando por largas portas de pessoas que realmente não têm nem conhecimento nem escrúpulos e falam em nome dos mestres sem ter conhecimento de causa. Nós estamos aqui para divulgar para vocês que esse caminho, ouvintes, está aberto, essa porta está aberta desde que Blavatsky o fundou
já lá nos últimos anos do século XIX. E nesse Círculo Blavatsky que nós estamos mencionando foi editado um texto muito interessante que está lá na coleção completa de Blavatsky, chamado o Memorando Preliminar da Seção Esotérica da chamada Escola Esotérica de Madame Petrovna Blavatsky, publicado em 1888. Realmente um texto já vai mais de um século que foi publicado, mas a escola esotérica existe até hoje. Na verdade, hoje ela está ramificada por todo o mundo e pode-se ingressar nela através da filiação na Sociedade Teosófica, a sua ativa participação na Sociedade Teosófica e também outros grupos que também tiveram a sua raiz nas instruções de Blavatsky também praticam essas instruções, mas todas são ligadas ao mesmo tronco da escola esotérica fundada por Blavatsky. E não devemos olvidar isso, porque aqueles que realmente não têm contato com as assim chamadas sociedades teosóficas, nós não podemos realmente garantir nenhuma instrução que grupos por aí que falam em nome dos mestres realmente dão. Porque o que Blavatsky apregoou, ouvintes, é o conhecimento antigo, o conhecimento tradicional dessa senda, e nós vamos estudar com vocês aqui o que ela diz nesse memorando. Isso vai ser realmente muito interessante. Ela nos diz aqui: um dos objetivos deste presente memorando é dar a oportunidade a qualquer um que tenha assinado o compromisso de admissão à escola esotérica de retirar essa aplicação, caso se sinta incapaz ou relutante para aceitar na íntegra e sem reservas as instruções que serão dadas, ou as consequências que podem resultar, ou para cumprir as obrigações que lhe serão solicitadas. É justo estabelecer de uma vez que tais obrigações nunca interferirão e nem usurparão os deveres familiares do membro probacionário da escola esotérica. Por outro lado, é certo que todo membro da seção esotérica terá que abandonar mais de um hábito pessoal, tais como os praticados na vida social, e adotar algumas poucas regras ascéticas. Portanto, qualquer um que deseje se retirar após ler o que se segue, basta solicitar por escrito, e aí Blavatsky dá as instruções e à época o endereço, que ficava na Lansdowne Road, número 17, em Holland Park, em Londres, e nos Estados Unidos também ela deu o endereço. E ela continua o texto então desse memorando particular. Esse grau da seção esotérica, o primeiro dos graus, é probacionário, ou seja, o seu propósito geral é preparar e adaptar o estudante para o estudo do ocultismo prático, ou a Raja Yoga, ou a Yoga também, alguns gostam de pronunciar, que é o sistema de autoconhecimento e preparação que é clássico na Índia. Portanto, nesse grau, o estudante, salvo casos excepcionais, não será ensinado a produzir fenômenos físicos e nem lhe será permitido o desenvolvimento de quaisquer poderes mágicos. E nem, se ele possuir tais poderes naturalmente, lhe será permitido exercitá-los antes que tenha dominado inteiramente o conhecimento do seu eu, aqui em letras maiúsculas, os processos psicofisiológicos que ocorrem no plano oculto do corpo humano em geral,
até que ele tenha colocado em suspenso todas as suas paixões inferiores e o seu eu pessoal. E Blavatsky menciona na sequência o seguinte: o verdadeiro chefe da seção esotérica é um mestre, do qual Helena Petrovna Blavatsky é a porta-voz para essa seção. Aqueles que estão me assistindo, o mestre mencionado é o mestre Moria, aquele que está na imagem aqui à direita de Madame Blavatsky, né? Ou à esquerda, né, de quem está observando. O outro mestre é o mestre Kuthumi. Ele é que é o verdadeiro chefe real da escola esotérica. Externamente ela tem, a escola esotérica, um chefe externo que, desde que essa escola foi fundada, alguns poucos mestres sucederam, alguns poucos chefes externos sucederam Blavatsky como representantes externos da escola esotérica. E o mestre Moria é um daqueles adeptos citados na literatura teosófica e interessados na formação da sociedade teosófica. É através de Helena Petrovna Blavatsky que cada membro desta seção será levado a uma maior proximidade do mestre e colocado sob sua influência e cuidado, se for assim merecedor. Nenhum estudante, portanto, precisa perguntar qual dos mestres é, pois na verdade não importa e não há qualquer necessidade de se criar a oportunidade a mais de indiscrição. Naquela época, realmente se tinha muita discrição na menção dos mestres. E estamos exibindo aí o desenho pessoal do mestre Moria que Madame Blavatsky tinha pessoalmente. E nos diz mais ela: cada pessoa receberá esclarecimento e assistência na medida em que merecer, e não mais. E deve ser claramente entendido que nessa seção e em seus procedimentos não se conhece tal coisa como o favor. Tudo depende dos méritos pessoais. E nenhum membro tem a capacidade ou conhecimento para decidir o que ele ou outro tem direito. Isso tem de ser deixado àqueles que sabem. O aparente favor demonstrado a alguns e seus consequentes e aparente progresso será devido ao trabalho que realizaram no máximo de sua capacidade pela causa da fraternidade universal e pela elevação da raça humana. Esse é o grande objetivo, ouvintes, de se pertencer à escola esotérica, à seção esotérica, pois o grande objetivo dos mestres é a fraternidade universal e eles só ensinam aqueles que realmente têm como objetivo se prepararem para serem mais úteis para o mundo. E continua Blavatsky: não se pedirá a nenhum homem ou mulher que faça mais do que puder, mas de cada um se espera que trabalhe com todas as suas habilidades e capacidades. O valor do trabalho desta seção para o membro individual dependerá inteiramente, primeiro, da capacidade da pessoa assimilar os ensinamentos e torná-los parte de si mesmo, e, segundo, do grau de inegoísmo dos motivos que o fazem buscar esse conhecimento. Isto é, se entrou nessa seção determinado a trabalhar pela humanidade ou só com o desejo de se beneficiar ou obter alguma coisa somente para si mesmo. Pois, ouvintes, esse caminho que Blavatsky abriu no mundo é um caminho de autoabnegação, um caminho de sacrifício em prol da humanidade. Aqueles que querem única e exclusivamente para si mesmos não devem ter realmente a menor intenção
de adentrarem nesse tipo de escola, porque é uma escola de total magia branca e o que se espera é que as pessoas que façam membro dessa escola trabalhem ativamente pela elevação espiritual da humanidade. É óbvio que instruções, que treinamentos são passadas para que o indivíduo desenvolva os seus poderes latentes, mas não com o objetivo de desenvolvimento pessoal exclusivamente, pois isso, ouvintes, leva realmente muitas pessoas que buscam dessa forma a praticarem uma magia, ouvintes, que não é totalmente branca. E o objetivo dessa escola, desse caminho, é levar a pessoa a se transformar num servidor do mundo. Então, Blavatsky continua aqui as suas advertências, né? Que todos os membros, portanto, fiquem advertidos e examinem seriamente seus motivos, pois certas consequências resultarão para todos os que entrarem nessa sessão. Pois é sabido, ouvintes, que se o indivíduo não for inegoísta, se o indivíduo não for realmente consciente das suas motivações, ele pode, com as energias que ele receber, descambar. Então, o inegoísmo, a autoabnegação são os dois pressupostos fundamentais para aqueles que querem chegar verdadeiramente aos pés dos mestres de sabedoria. E Blavatsky nos diz ainda mais. E nesse ponto talvez seja melhor que os candidatos saibam qual a razão que levou à formação desta sessão e ao que se espera que esta sessão realize. Diz ela, a Sociedade Teosófica tinha acabado de entrar no 14º ano de sua existência e, apesar de já ter conseguido enormes resultados, poderíamos dizer até mesmo estupendos, no plano externo, né, esotérico e utilitário, ela comprovou ser um fracasso em todos aqueles pontos que estão entre os principais objetivos de sua fundação original. Então, entre esses fracassos até essa época, nós estamos falando de 1888, né? Assim como uma irmandade universal, ou mesmo uma fraternidade, uma dentre muitas, ela desceu ao mesmo nível daquelas sociedades cujas pretensões são grandes, mas cujos nomes são simples disfarces. E aí é Madame Blavatsky que está dizendo. Mas ainda, além de disfarces, fraudes. Nem por isso nada disso pode ser alegado como desculpa que ela tenha sido conduzida para um caminho tão pouco digno, por ter seu desenvolvimento natural impedido e até ter sido quase extinta pelas conspirações de seus inimigos, iniciadas abertamente em 1884. E provavelmente aí Blavatsky está mencionando todo o ataque que a SPR, né, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, acabou realmente desferindo contra Blavatsky, especialmente, e a teosofia, a Sociedade Teosófica, e ela realmente perigou realmente até desaparecer, porque toda a visão que o público tinha de Blavatsky ficou muito prejudicada, porque a Sociedade de Pesquisas Psíquicas dizia que Blavatsky fraudava as chamadas cartas dos mestres. E hoje nós até acabamos de mostrar aqui um livro que demonstra justamente o contrário, que Blavatsky não fraudava essas cartas, e muito pelo contrário, essas cartas têm características realmente muito
distintivas e que são realmente fenômenos ocultos que podem ser constatados até pela investigação científica, e Madame Blavatsky não pôde se defender como realmente deveria ter sido dada a ela a oportunidade. Então, porque mesmo antes daquela data, 1884, os ataques externos, mas também tornaria possível uma ajuda maior à formação da escola esotérica, mais ampla e tangível, a ser dada a todos os membros por aqueles que estão sempre prontos para nos auxiliar quando estamos capacitados para receber auxílio. Quando surgiram problemas muito rapidamente, acolheram a dúvida e o desespero, e poucos foram aqueles que trabalharam pela causa e não por si mesmos. Os ataques do inimigo deram à sociedade alguma discrição na conduta de seu progresso externo, mas sua condição interna real não havia melhorado, e os membros, em seus esforços pela cultura espiritual, ainda requeriam aquele auxílio que somente a solidariedade pode dar-lhes o direito de pedir. Os mestres não podem dar muita assistência a uma organização que não está inteiramente unida em propósito e sentimento, e que viola sua regra fundamental, o amor fraternal universal, sem distinção de raça, credo ou cor. Nem a uma sociedade onde muitos membros passam a vida julgando, condenando e frequentemente injuriando outros membros de um modo, acima de tudo, não teosófico, para não dizer vergonhoso. Essa era a situação da sociedade teosófica já naquela época de Madame Blavatsky. Então, para finalizarmos esse bloco, ouvintes, diz aqui Blavatsky: por essa razão se pensou em reunir então os eleitos da sociedade teosófica e chamá-los à ação. Somente por meio de um seleto grupo de almas corajosas, um punhado de homens e mulheres decididos e famintos pelo genuíno desenvolvimento espiritual e pela obtenção da sabedoria da alma, é que a sociedade teosófica em geral pode ser levada de volta às suas linhas originais. É somente através de uma sessão esotérica, isto é, de um grupo onde todos os membros, mesmo não se conhecendo entre si, mas que trabalhem por cada um e trabalhando por todos, trabalhem por si mesmos, que a grande sociedade exotérica pode ser resgatada e levada a entender que somente na união e harmonia jaz sua força e poder. O objetivo desta sessão, a escola esotérica, é, pois, auxiliar o futuro do crescimento da sociedade teosófica na direção verdadeira, promovendo união fraternal, pelo menos entre aqueles poucos que dela fizerem parte de uma maneira leal e realmente ativa. Então, queridos ouvintes e nossos espectadores também, ouvintes, muito interessante nós vermos como Blavatsky, além de trazer o conhecimento da teosofia, também pela fundação desta escola esotérica, também estabeleceu o caminho que leva até os mestres de sabedoria, e sempre enfatizando, ouvintes, que o verdadeiro trilhar desse caminho tem que ser baseado no inegoísmo e jamais na busca pela autossatisfação e a busca pelo poder pessoal, que muitas vezes obstrui esse objetivo sublime que os mestres possuem de ver a humanidade se transformar numa verdadeira fraternidade universal. Aonde o egoísmo predomina, ouvintes, aonde a busca pelo dinheiro, pelo poder político
pessoal está presente, esse objetivo cai por terra, porque começa tudo a virar uma politicagem e a briga por cargos, a briga para saber quem tem o poder secular das organizações, e assim muitas religiões, muitas filosofias foram destruídas dessa forma, e o que os mestres realmente querem são pessoas dedicadas ao serviço da humanidade de uma maneira indistinta. Então nós vamos continuar, ouvintes, falando desse caminho difícil, desse caminho estreito que Madame Blavatsky menciona, e que foi delineada por ela mesma nos seus escritos. Foi publicado aqui pelo Círculo Blavatsky há décadas atrás, em português, um material que era original aqui para nós, mas que está hoje nos escritos coletados de Blavatsky. Continuando então, ouvintes, vamos fazer aquele intervalinho. Fica aí o convite para vocês a nos auxiliarem a continuar divulgando esses conhecimentos através da associação na Levir, daqueles que nos conhecem, nos acompanham e nos apoiam. Venham participar também conosco, ouvintes. Voltaremos já. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. O universo conspirando a seu favor. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos dando continuidade aos nossos estudos aqui sobre a sabedoria de Blavatsky, hoje trazendo informações aqui muito introdutórias, mas que não deixam de ser interessantes, sobre a escola esotérica de teosofia que foi fundada por Madame Blavatsky
no final do século XIX, que existe até hoje espalhada pelo mundo, diversas ramificações dela, pois já existem várias sociedades teosóficas, mas é bom saber, ouvintes, que tudo isso teve início com Madame Blavatsky, e aqueles que quiserem trilhar esse caminho devem buscar realmente o contato com alguma sociedade séria, como a Sociedade Teosófica, e buscar realmente instruções fidedignas, porque há muitas pessoas que realmente estão inventando coisas aí sobre os mestres, pessoas que realmente não têm respaldo no ocultismo como ele é na sua tradição, na sua verdadeira linhagem, ouvintes. É preciso saber discernir o joio do trigo, e as palavras de Blavatsky a esse respeito são muito ilustrativas, porque, acima de tudo, ouvintes, o grande trabalho da teosofia é fazer com que o indivíduo se melhore, para que ele possa, assim se melhorando, possa auxiliar aos nossos demais irmãos da humanidade. O esoterismo não existe, ouvintes, para que a pessoa se torne mais poderosa e que com isso ela obtenha mais poder para subjugar os outros. E essa é uma visão distorcida que as pessoas têm, e muitos realmente praticam um ocultismo aí decaído, usando informações esotéricas para, ao invés de fazer desaparecer os seus pequenos eus e trabalharem egoisticamente, as pessoas vão ficando mais tenebrosas, mais fortes, mais violentas, e isso, ouvintes, é uma coisa que tem que ser evitada pelo estudo. Por isso que nós estamos trazendo hoje para vocês essa temática, e vamos continuar aqui com expondo, ouvintes, aqui esse tema, sempre deixando claro, ouvintes, que a nossa proposta aqui é que nós estejamos ligados com a verdadeira corrente que nos leva até os mestres de sabedoria. E mesmo aqueles que se aproximarem desse conhecimento, ouvintes, tem que estar claro, muito claro, que esse caminho, essa escalada espiritual não é uma coisa fácil. E mesmo que a pessoa tenha entrado na escola esotérica, aí mesmo é que começam as provações, que começam os percalços, os obstáculos, ouvintes, porque o objetivo é chegar lá em cima, mas chegar lá em cima se preocupando com aqueles que estão lá embaixo. E é por isso que Madame Blavatsky diz aqui neste texto do ano de 1888: o desapontamento virá com certeza àqueles que entrarem para esta sessão, a sessão esotérica ou escola esotérica de teosofia, com o propósito de aprender artes mágicas, aqui entre aspas, ou obter treinamento oculto, com esse objetivo apenas para si mesmos, totalmente indiferentes ao bem-estar de outras pessoas menos determinadas. Poderes artificialmente desenvolvidos e anormais, exceto aqueles que coroem os esforços de um mago negro, surgem apenas como culminação, como recompensa pelos esforços dirigidos inegoisticamente à humanidade, para todos os homens, sejam bons ou maus. Ou seja, aqueles que buscam apenas para si mesmos trilham, ouvintes, o caminho da magia negra. E, infelizmente, é possível isso, ouvintes, usar as informações esotéricas para se desenvolver sem preocupação nenhuma com o semelhante. E isso é muito perigoso.
O primeiro e indispensável requisito para o treinamento daqueles que se tornarão magos brancos ou adeptos brancos, seja nesta ou numa encarnação futura, é o esquecimento do eu pessoal e sincero altruísmo. Se algum membro dessa sessão concordar com tudo isso e ainda assim decidir que, apesar do que foi dito, buscará o conhecimento apenas para si mesmo, pouco importando, desde que obtenha os poderes, então finalizará ou se terminará como um adepto branco ou negro, ou seja, aquela pessoa sem escrúpulos que vai tentar penetrar nesse caminho de qualquer forma. Fique esta pessoa sabendo que o desastre o aguarda muito mais cedo do que pensa, e que, apesar de tentar ocultar esse seu motivo egoísta, este será conhecido e causará uma reação tal que ninguém será capaz de evitar. Diz também Blavatsky: ninguém será censurado devido a uma falta de capacidade para assimilar os ensinamentos dados. Se trabalhar contínua e seriamente, e se as aspirações não relaxarem ou diminuírem, os esforços serão considerados no momento certo e estritamente de acordo com os merecimentos. O auxílio será dado quando menos se esperar. Que todo membro saiba, além disso, que o tempo para esta inestimável aquisição é limitado. Esta escritora está velha, dizia Blavatsky. Sua vida está quase gasta e pode ser chamada de volta para casa a qualquer dia e mesmo a qualquer hora. E mesmo que seu lugar seja ocupado, talvez por outro mais digno e erudito do que ela, ainda assim restam, isto era em 1888, restam apenas 12 anos até a última hora do prazo. Isto é, até 31 de dezembro de 1899. Aqueles que não aproveitarem a oportunidade dada no último quarto de cada século, e não alcançarem certo ponto de desenvolvimento psíquico e espiritual, ou aquele ponto a partir do qual começa o ciclo do adeptado até esse dia, não progredirão mais além do conhecimento já obtido. Nenhum mestre de sabedoria do Oriente aparecerá ou enviará qualquer emissário à Europa ou à América após esse período, e os preguiçosos terão de renunciar a qualquer possibilidade de progresso nessa presente encarnação até o ano de 1975, ou seja, praticamente um século depois, quando se iniciaria o último quarto do século XX, que também já se passou. Tal é a lei, pois estamos no Kali Yuga, a Idade Negra, e as limitações desse ciclo. O primeiro ciclo do Kali Yuga, cujos 5.000 anos iniciais terminarão em 1897, são grandes e quase insuperáveis. E aí vale o comentário, ouvintes, justamente que Blavatsky dava realmente muita importância à questão do último quarto do século em que ela vivia. Então, de 1875 até 1900 foi um grande período de expansão do conhecimento oculto pela própria literatura que ela publicou e também pela abertura da escola esotérica. E nós já terminamos, ouvintes, o último quarto do século XX, então de 1975 até o ano 2000,
uma outra janela evolutiva esteve aberta e muitos aproveitaram essa janela, e eu acho que até a humanidade como um todo aproveitou essa oportunidade. Nós vemos o progresso muito grande que a humanidade tem feito nas últimas décadas. Mas vale aí um dado oculto, que eu já falei isso aqui em outros programas, mas lamentavelmente nós temos que repetir, que os primeiros 50 anos de cada século, lamentavelmente, ouvintes, pois é a fase que nós estamos vivendo, são matizados realmente pelas forças involutivas, pelas forças terríveis da matéria, e é muito difícil evoluir nos primeiros 50 anos de um século. E nós vemos como esse nosso século 21, em que muitas e muitas esperanças nele se depositavam, começou de uma maneira trágica já no ano de 2001, com aquele atentado realmente terrorista monumental que ocorreu na cidade de Nova York, matando realmente centenas, milhares de pessoas com a queda dos 2 prédios do World Trade Center. E no século passado, ouvintes, foi muito, muito pior. Nós vimos as 2 grandes guerras mundiais que ceifaram milhões e milhões de vidas, e realmente os primeiros 50 anos do século 20 ouvintes foi realmente praticamente um Armagedon. Quem está esperando ainda o fim do mundo, ouvintes, está realmente desinformado. Vá ler a história do que aconteceu no século 20. Cerca de 200 milhões de pessoas morreram por guerras, por fome, por todas as decorrências, as crises econômicas, perseguições políticas, dezenas e dezenas de guerras maiores e menores que fizeram desaparecer da Terra tantas e tantas dezenas de milhões de pessoas. Não dá para fazer um mundo pior, aliás, um fim de mundo pior do que esse que aconteceu, ouvintes, e só podemos trabalhar, ouvintes, orar para que esses primeiros 50 anos do século 21 não aconteça nada tão terrível quanto aconteceu no século passado. Então, Blavatsky falou muito bem, nós estamos no Kali Yuga, e o Kali Yuga tem 500 mil anos, ouvintes. A idade de ferro, a idade negra da inércia, do sofrimento, que começou, ouvintes, com o desaparecimento do instrutor do mundo na sua encarnação como Shri Krishna. Isso foi há apenas 5 mil anos atrás. Então ainda faltam 495 mil anos para que termine essa fase. Nessa fase do Kali Yuga, a evolução é muito difícil. E então aqueles que fazem esse esforço, ouvintes, pelo caminho espiritual, estão trabalhando contra uma inércia muito grande. E é por isso que Blavatsky faz apelos realmente muito profundos para que as pessoas realmente não se percam dentro desse caminho tão difícil, ouvintes, que é proposto por ela na sua sessão esotérica. Então, diz também Blavatsky aqui, que todo membro dessa escola esotérica saiba, além disso, que é muito limitado o tempo para a obtenção desses objetivos. E com relação aos mestres dessa sessão da escola esotérica, podemos dizer que, paradoxalmente, com eles tudo é possível e tudo é impossível. Eles podem ou não comunicar-se pessoalmente no plano exterior com um membro, com um discípulo, e aqueles que estão continuamente desejando receber ordens
ou comunicações diretamente deles neste plano, seja fenomenicamente ou de outro modo, com toda a probabilidade serão desapontados. Os mestres não têm o menor desejo de provar seu poder ou de dar testes a quem quer que seja. E o fato de um membro chegar à conclusão de que uma crise está iminente e que, segundo sua sábia e própria opinião, o mestre ou mestres deveriam falar e interferir pessoalmente, não é razão válida para justificar tal interferência externa. E isso, ouvintes, invalida a maior parte, 95% de todas essas falsas comunicações que se dizem por aí que provêm dos mestres de sabedoria. Os mestres, ouvintes, têm uma sabedoria tão profunda que para eles é muito melhor permanecer silente, permanecerem calados, do que se comunicar de uma maneira que não traga os devidos resultados. Eles são mestres principalmente na economia das energias. E diz Blavatsky ainda mais: todavia está certo que cada membro, uma vez que acredite na existência de tais mestres, tente compreender sua natureza, reverenciando-os em seu coração, aproximando-se deles o máximo que for capaz para obter comunicação consciente com o Guru, a quem devotou sua vida. E aí começa aqui uma parte toda escrita em letras maiúsculas, ouvintes, em caixa alta, onde Blavatsky ressalta fortemente: isso só pode ser feito elevando-se ao plano espiritual onde estão os mestres, e não tentando rebaixá-los até o nosso plano. É a nossa consciência, ouvintes, que tem que subir até o nível dos mestres, e não eles que têm que baixar aqui onde nós estamos. E isso tudo, como eu disse, ouvintes, está escrito aqui em caixa alta, né? Vou repetir, que é importante. Esse contato com os mestres só pode ser feito elevando-se ao plano espiritual onde estão os mestres, e não se tentando rebaixá-los até o nosso nível. Visto que na vida espiritual o crescimento vem de dentro, os membros não devem esperar receber quaisquer outras comunicações além daquelas recebidas por meio de Helena Petrovna Blavatsky. O auxílio adicional, instrução e iluminação virão dos planos interiores do ser e serão sempre, como já foi dito, dados quando merecidos. Isso não deve jamais ser olvidado. O atingimento desse estado, a atitude mental que permite receber os ensinamentos dados, levará ao desenvolvimento da faculdade da intuição. O dever dos membros a esse respeito é abster-se de argumentar que as afirmativas feitas não estão de acordo com o que outras pessoas disseram ou escreveram, ou com suas próprias ideias sobre o assunto, ou que são aparentemente contrárias a qualquer sistema de pensamento ou filosofia. A ciência esotérica prática é totalmente sui generis. Ela requer que todos os poderes psíquicos e mentais do estudante sejam usados no exame que é dado, com o objetivo de descobrir o sentido real do instrutor, tanto quanto o estudante possa compreendê-lo. Ele tem de se esforçar o mais possível para libertar sua mente, enquanto estuda ou tenta cumprir o que lhe foi dado ou pedido, de todas as ideias que possam ter derivado da hereditariedade, da educação, do ambiente ou de outros instrutores.
Sua mente deve estar perfeitamente livre de outros pensamentos, para que o sentido interno das instruções possa ser fixado à parte das palavras que as revestem. Caso contrário, há o constante risco de que suas ideias venham a se tornarem tão tingidas com noções preconcebidas quanto as dos escritores de certas obras e temas esotéricos que de outro modo seriam excelentes, mas que tomariam os princípios ocultos mais subservientes à ciência moderna do que a verdade oculta. Então, ouvintes, é um convite para o desenvolvimento interno e para a confiança no Mestre, para aqueles que realmente tiverem contato com ele. E não de mera crença, mas de um conhecimento real das coisas que acontecem. E Blavatsky vai arrematando aqui. Também, para que o estudante receba tanto benefício quanto possível, é absolutamente essencial que os hábitos superficiais e desatentos do pensamento, gerados pela civilização ocidental, sejam abandonados e a mente concentrada nas instruções como um todo e em cada palavra delas. Com esse objetivo, se pede que os estudantes pratiquem o hábito da concentração mental cuidadosa e constantemente sobre cada dever e ação da vida diária, e não reservem seus esforços somente para a consideração desses ensinamentos. Os estudantes têm de fazer todos os seus desejos a inclinarem-se e concentrarem na obtenção do conhecimento espiritual, para que a tendência natural do seu pensamento esteja nessa direção. Por isso, ele tem de voltar a esses assuntos em todo momento de lazer, bem como ter um momento especial exclusivo para reflexão sobre eles. Os estudantes não devem procurar por testes e provações de natureza especial. Eles virão nos acontecimentos da vida e nas relações com as pessoas. De modo geral, não serão dados testes específicos, mas até mesmo a maneira do estudante se aproximar desses ensinamentos será por si só um teste ou provação. Os mestres não julgam os estudantes simplesmente por suas habilidades para fazer essa ou aquela coisa difícil ou especial, mas sim pelo autodesenvolvimento real e pelo progresso obtido. E finalmente, ao entrar nessa sessão, o estudante começa a encarar sua própria natureza e, de acordo com a intensidade de suas aspirações, serão também as suas dificuldades. Essas dificuldades podem se mostrar nos planos fisiológico, mental, moral ou psíquico de seu ser, ou nas circunstâncias de sua vida. Tendo assinado o compromisso, a primeira falha na observação de qualquer uma de suas cláusulas significa o fracasso frente à primeira aprovação. Tal fracasso, todavia, não é uma derrota, tão logo um novo esforço seja feito. É, ouvintes, um caminho difícil. Não é realmente brincadeira o que Blavatsky estabeleceu aí na sua escola esotérica, pois o indivíduo que tenta entrar nesse caminho, ele busca, acima de tudo, ouvintes, finalizar a sua evolução dentro desse nosso reino humano. Busca o autodesenvolvimento total das suas capacidades, atingir o nível que os mestres atingiram, e tem que se ter muito claro que isso não é possível, ouvintes, numa única encarnação. Aqueles que imaginam que vão fazer isso, ouvintes, numa única vida, se enganam realmente de uma forma muito grande. A única maneira
de fazer esse desenvolvimento, ouvintes, é ir resolutamente para o interior, abandonando o eu externo e dedicando a sua vida para os nossos semelhantes, assim como fizeram os grandes seres espirituais que pisaram nessa terra. E é a eles que nós temos que realmente reconhecer a magnitude das suas instruções, dos seus ensinamentos, e jamais, ouvintes, imaginar que seguir o caminho esotérico é uma coisa fácil, ou fazer alguma coisa prática, alguma pequena bruxaria, alguma pequena mágica por aí, como se nós fôssemos algum tipo de Harry Potter ou coisa assim, quando isso é apenas, ouvintes, coisas externas. O verdadeiro desenvolvimento está no coração de cada um de nós, e é aí, ouvintes, que nós temos que buscar verdadeiramente o nosso desenvolvimento. E pelo avançado da hora, ouvintes, nós estamos terminando aqui mais uma edição do nosso programa Lux Esotérica, e convido a todos para nós fazermos a nossa última vibração, sempre muito gratos pela grande audiência que vocês nos conferem. Vou convidá-los para nós fecharmos os nossos olhos, nos interiorizarmos e buscarmos uma conexão com o nosso eu interno, procurando compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que esta chispa divina, essa luz interna, brilhe cada vez mais no coração de todos vocês. Que nós possamos ter cumprido aqui hoje, nesse programa, o nosso objetivo, e convidamos a todos para as próximas edições do nosso programa. Sempre buscando essa conexão interior, despertando essa chispa divina em todos nós, e vamos trazer ainda muitos e muitos temas interessantíssimos aqui da sabedoria de Helena Petrovna Blavatsky. Todos vocês são nossos convidados para os próximos programas. Nos despedimos aqui com um firme, um forte, um fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho para toda a nossa audiência. Fiquem agora com a programação musical da Música da Nova Era da Esotérica FM. Até a nossa próxima edição. Uma boa noite a todos. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica.
Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.